Shalom Anashim, Akol Tov, tudo bem com vocês? Estamos aqui com outro vídeo. Nesse vídeo eu quero responder uma pergunta interessante que eu recebi pelo e-mail. Vejam bem, tem um brasileiro com meu nome. Isso já é interessante. Vamos ver a pergunta de Yohai. Boa tarde, Yohai. Estou enviando esse e-mail para dizer a você que meu nome também é Yohai. A diferença de nossos nomes é apenas a primeira letra. Eu me chamo Yohai com I-O, né? I depois O. Meu nome é com Y, ok? E vivo em Roraima. Não conheço, tá? Roraima, Brasil. Nunca conheci ninguém com meu nome. Gostaria de perguntá-lo qual o real significado do nome Yohai ou Yohai. Tá? Tranquilo? Então, essa aqui foi a pergunta e a gente vai responder. Meu nome é Yohai Barzilai, direto de Israel, do canal Hebraicando com Yohai, o canal que vai ajudar você a melhorar o seu hebraico. E se você gosta dos meus vídeos, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça a se inscrever ao nosso canal. Tá, gente? Vamos para a minha tela e vamos explicar qual é o sentido do nome Yohai. Tá, gente? Vamos lá. Primeira coisa, Yohai, você falou que temos o mesmo nome com uma diferença pequena, certo? Você falou que seu nome começa com a letra I e meu nome começa com a letra Y, tá? Na verdade, tudo isso é só uma transliteração, uma tentativa de escrever um nome, né, que veio de um idioma em outro idioma. Você pode escrever assim ou assim, não importa. Eu prefiro escrever assim por um motivo, na verdade, né? Eu escrevo assim porque a minha professora me ensinou a escrever assim quando eu começava a estudar inglês na escola. Ainda eu prefiro escrever assim, porque a pronúncia aqui é um pouco diferente. Quando você lê isso, você lê Yohai, né? Yohai. Mas isso não é Yohai, isso é Yohai. Tem diferença entre, vamos fazer assim, tem diferença entre e entre io. Isso não é a mesma coisa. Exatamente como tem diferença entre ia e entre ya. Ou, se quiser, io, desculpa, a gente já fez isso, iu ou yu. Não é a mesma coisa. Por isso eu prefiro escrever assim, porque em hebraico o nome não é Yohai, mas Yohai. Tá, gente? Agora vamos para o próprio nome. Qual é o sentido deste nome? Então esse aqui é o nome Yohai. Assim que a gente escreve esse nome. E esse nome, como muitos nomes em hebraico, que se chama nome teofórico, né? Temos aqui duas partes. Temos, em primeiro lugar, Yud e Vav, que representam, vamos dizer, que representam o tetragrama. Tetragrama, porque são duas letras do próprio tetragrama. Em outras palavras, representam Deus. E aqui a palavra é Chai, escrita geralmente sem Aleph. Por que então tem aqui Aleph? Eu vou chegar a isso, tá? Vamos começar com o sentido do nome. Então, Chai significa vivo. Então, Yohai significa Deus está vivo. Esse é o sentido do seu nome. Eu acho que é um sentido muito interessante, bonito. Tá, agora a pergunta é por que temos aqui esse Aleph? Ok. Então a gente precisa falar sobre a origem desse nome e sobre a maneira que os judeus escreveram vogais quando não tem vogais. No hebraico, basicamente nas letras hebraicas não tem vogais. Então, o que eles fizeram quando eles tinham a vogal Ai? Ok? O que eles fizeram? Como eles representavam a vogal Ai? Então, em Babilônia, tá, primeiramente, a origem, pelo menos mais antigo que a gente conhece desse nome, é do Rabino Shimon Bar Yochai, ou seja, Rabino Shimon, filho de Yochai. E ele viveu em Israel. Agora, em Babilônia, para escrever a vogal Ai, quando tem Ai, eles escreveram dois Yud. Então, em Babilônia, para escrever Yohai, eles escreveram assim, Yohai. Aí você entende que isso não é Yohi, por exemplo, mas Yohai. Só que em Israel, para escrever a vogal
Ai, tipo de ditongo, né? Eles usavam a letra Aleph. Assim, Yochai. Aí você sabe que isso é Yochai e não Yochi, tá? Agora, a origem desse nome é de Israel, do Rabino Shimon Bar Yochai, que viveu em Israel. Então, por isso a gente até hoje escreve assim, mesmo que na nossa escrita de hoje, para escrever Ai, a gente não coloca Aleph. Mas esse nome, né, ficou até hoje na maneira que ele foi escrito, vamos dizer, originalmente. Então, nessa aula a gente estudou sobre a origem do nome Yochai, sobre o sentido desse nome, um pouco sobre transliteração, um pouco sobre como os judeus escreveram Ai nessa época. Eu acho que a gente estudou aqui algumas coisas através dessa pergunta interessante. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever ao nosso canal, deixar like, comentar, qualquer coisa, qualquer pergunta que você tem, pode comentar aqui que eu vou responder. E até a nossa próxima aula.